Domingo, 1º de dezembro, o Correio Cidades está no ar e você vai ver nesta edição. Aeroclube da Paraíba tem novo endereço. Com uma estrutura maior, ele foi inaugurado em São Miguel de Itaipu e já atrai praticantes de paraquedismo, aeromodelismo e tem pista aprovada pelo Ministério da Aeronáutica. Uma pista de pouso e área de hangares preparadas para a aviação executiva e comercial, se preciso. Depois de muita pressão política, governo federal volta atrás, repassa verbas e mantém abastecimento de água potável por carros-pipa em 70 municípios paraibanos. Sem conclusão, obras da triplicação da BR-230 entre Cabedelo e João Pessoa se arrastam em passos lentos. Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes garante que trabalho não será suspenso por falta de dinheiro. Termina hoje em Cabaceiras a Expo Couro. A festa promove e divulga a cultura de artesãos que trabalham com couro de caprinos. O Correio Cidades foi conhecer o distrito de Ribeira, onde esse trabalho garante renda e emprego para diversas famílias. Os jovens que há 20 anos atrás viajaram para outros estados, hoje podem morar aqui no distrito, criar os seus filhos, dar um bom estudo também para os seus filhos. Parceria entre ONG e Fundação cria espaços de empreendedorismo para mulheres na zona rural em municípios do Sertão. Fica aqui com a gente porque o Correio Cidades está apenas começando. Foi um drama, mas em 48 horas depois de muita pressão, o governo federal voltou atrás e deu continuidade à distribuição de água potável por carros-pipa. A operação chegou a ser suspensa, sob a alegação de que não tinha mais dinheiro para pagar os pipeiros. Foram 2 dias de muita pressão, repercussão negativa e mobilização. Foram 48 horas de aflição dos gestores, depois de informados pela Federação das Associações dos Municípios que a Operação Carro-Pipa tinha sido suspensa pelo governo federal. Recebemos essa demanda, sim, dos prefeitos que estão nessa situação da paralisação de abastecimento dos carro-pipas, a Operação Carro-Pipa, que é feita pelo Exército Brasileiro. Fizemos a interlocução com a bancada federal, com a coordenação da bancada, o deputado Murilo Galdino, e já está sendo tomando as providências. Estamos aí nessa luta, sensibilizar o governo federal. Vice-presidente do Senado Federal, senador veneziano Vital do Rego, foi um dos primeiros a cobrar dos ministros. Sábado, logo cedo da manhã, conversei diretamente com o ministro Fernando Haddad, com a senadora e ex-senadora ministra do Planejamento, Simone Tebet, e com o Ministério do Desenvolvimento Regional. De forma efetiva, eles assumiram que no dia de hoje, segunda-feira, estará sendo solucionado. A questão não é financeira, a questão é orçamentária. A necessidade de se fazer a suplementação orçamentária para o Ministério do Desenvolvimento Regional e, com isso, o Ministério, que já tem recursos reservados, adimplir as obrigações junto aos serviços prestados pelos pipeiros. A suspensão por alguns dias aconteceu por falta de suplementação orçamentária e deixou um alerta a 70 municípios atendidos pelo programa. O governador João Azevedo foi a Brasília e, depois de uma audiência no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, também articulou a volta da operação. Em suas redes sociais, o governador assegurou que usaria a CAGEPA e o Corpo de Bombeiros para a retomada do programa de forma emergencial. O ministro da Integração, Valdez Góes, confirmou o retorno em outubro. Estamos efetivamente e definitivamente trazendo uma boa notícia para o povo da Paraíba, não é isso, ministro? É isso, João Azevedo. O governador me ligou na sexta-feira passada, preocupado com essa situação da Operação Carro-Pipa, que o presidente Lula tem garantido a todo o povo do semiárido nordestino. E, logicamente, são mais de 1,5 milhão de pessoas atendidas, não é isso, João? E o João me perguntou como é que estavam as coisas, a solução desse problema, e nós já resolvemos outubro, e eu quero lhe informar e informar o povo da Paraíba, do Nordeste, que também o presidente Lula já garantiu os recursos para novembro e dezembro, e o orçamento de 2025 está garantido também. Foi apenas um problema ali administrativo e gerou esse transtorno. Após o barulho nas redes sociais e o desgaste, o governo encontrou 38 milhões de reais e deu garantias de prioridade para evitar a repetição da situação. Muito aliviado nesse instante, porque eu recebi 2 telefonemas, do ministro Fernando Haddad e do ministro Valdez Góes, dando-nos conta da solução do problema referente ao abastecimento d'água pelos carros-pipas.
Disponibilizados 38 milhões de reais para o pagamento aos senhores que fazem esse transporte d'água, pipeiros, para as diversas localidades do nosso Nordeste, não diferentemente da nossa amada Paraíba. Uma interlocução rápida, uma interlocução prestativa, uma interlocução que se deu em menos de 72 horas a sua solução. A Defesa Civil garante que a água que não chegou nas comunidades por 2 dias será reposta. As águas que ficaram atrasadas vão ser repostas, então as comunidades não se preocupem. A suplementação orçamentária não dá aos 275 mil paraibanos garantias de que esse é um problema superado. Mais uma dor de cabeça para quem pensava que as obras da BR-230 entre Cabedelo e João Pessoa estavam perto de ser concluídas. Falta de verba no DENIT e a classe política está tentando a todo custo destravar o que está bloqueado pelo governo federal. Nada está tão ruim que não possa piorar. Os cortes anunciados pelo governo federal no orçamento do próximo ano podem deixar ainda mais lenta a triplicação do trecho. Há mais de 6 anos, a região metropolitana de João Pessoa convive com a falta de perspectiva para a conclusão das obras da triplicação da BR-230 no trecho entre a capital e Cabedelo. O vazamento de um documento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte mostrou que, mais uma vez, um prazo para a entrega dessas obras esbarra na falta de verbas. Não há recursos financeiros nem para o pagamento mensais do que já foi empenhado. Em setembro, o ministro dos Transportes, Renan Filho, em visita à Paraíba, garantiu que as obras estariam com um fluxo aceitável e que seriam investidos 500 milhões de reais para a conclusão até o ano que vem. Isso significa 5 vezes mais recursos para Paraíba. E com 5 vezes mais recursos, nós vamos fazer as obras andar 5 vezes mais rápido e garantir 5 vezes mais entregas também. No início de outubro, o Ministério do Planejamento bloqueou mais de 33 milhões de reais que seriam usados nessa triplicação. Mais uma vez, foi assegurado à bancada paraibana no Congresso que a medida não atrapalharia o andamento das obras. Não existe a menor possibilidade de paralisação dessas obras. Há um compromisso do governo Lula, do ministro Renan Filho e do senador veneziano, bem como de outros parlamentares, que asseguram a veracidade dos recursos presentes para essa obra, de forma que a população fique tranquila, que a magnitude daquela obra será um presente para a nossa comunidade. O governador disse que confia no cronograma estabelecido pelo Ministério dos Transportes. É um cronograma que é o próprio Ministério que estabelece através do DENIT. Mas a obra está sendo tocada sim. Se você passar ali na estrada de Cabedelo, você vai ver que tem viadutos sendo construídos, tem vias marginais sendo construídas, num ritmo menor do que aquele que nós desejaríamos, evidentemente. A gente quer que essa obra termine o mais rápido possível. Mas nós estamos, inclusive, através do governo do estado, fazendo uma obra de um viaduto por uma obra delegada, que é o viaduto do Água Fria, que a gente espera que até março desse ano, do próximo ano, a gente entregue. Eu acompanho essa obra como todo cidadão que tem o interesse de ver essa obra da triplicação concluída. Eu espero que a gente tenha dentro de um cronograma o mais rápido possível. A obra, o projeto original foi alterado, algumas propostas. Por exemplo, em frente ao Hospital de Trauma, teria um viaduto, hoje já não vai ter mais, vai ter uma grande plataforma de concreto cobrindo toda aquela área, para que a ligação entre o João Agripino e a parte do bairro dos Estados fique mais fácil, o trânsito urbano fique por baixo, ou seja, tem alterações técnicas, por isso a necessidade de fazer uma nova licitação. Enquanto não há uma solução política, moradores, motoristas e comerciantes reclamam do andamento das obras. O fluxo até mesmo de um atropelamento aqui é grande, principalmente porque é uma avenida que transita muitos pedestres, né? Acaba causando muito transtorno aqui com a gente. São situações críticas em alguns pontos da rodovia. Um deles é na entrada para um posto de combustível que dá acesso ao bairro do Bessa, na capital. O outro fica próximo a um retorno, onde até foi feita uma passagem improvisada.
E o terceiro ponto crítico fica em frente a um atacadão. O fluxo aqui no horário de pico fica um pouco insuportável, né? Principalmente aqui nesse trecho que está inacabado e está gerando um buraco, o pessoal até reduz bastante para poder entrar aqui na via. A gente faz a primeira pausa no Correio Cidades e na volta você vai ver que uma parceria entre ONG e Fundação cria espaços de empreendedorismo para mulheres na zona rural e municípios do sertão. E o Correio Cidades foi conhecer o distrito de Ribeira, onde esse trabalho garante renda e emprego para diversas famílias. O Correio Cidades volta rapidinho.